Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você está na playlist Containers e essa é a terceira parte do vídeo sobre Kubernetes. Bom pessoal, a ideia dessa demonstração é a gente subir uma aplicação web em cima do cluster Kubernetes que a gente provisionou nos vídeos anteriores. O cluster Kubernetes que eu provisionei ele é um cluster do tipo Lite. Tá? Então ele tem algumas limitações. Eu posso criar, nesse cluster Lite, eu posso criar apenas um worker. E esse worker, normalmente eu faço o deploy dessas aplicações em cima desse worker e eu exponho um serviço. E esse serviço tem que ser do tipo Node Port. Tá? Não posso criar load balancers, não posso criar outros tipos de exposição de serviços. Tá, então o que a gente vai fazer nessa demonstração é justamente isso. Eu vou pegar uma aplicação já pronta dentro do Docker Hub, vou puxar para dentro do cluster Kubernetes e vou expor então um serviço do tipo Node Port. E aí eu vou usar o IP desse worker, tá, o IP público desse worker, associado a essa porta que eu fiz a exposição, e aí eu vou conseguir acessar essa aplicação web através da internet. Tá? Então essa é a ideia da demonstração, beleza? Então vamos para a parte prática aqui, valeu! Bom pessoal, retomando aqui o cluster que a gente criou nos outros vídeos, nas outras demonstrações, eu tenho aqui um worker, né? Esse worker já está pronto e ele tem um IP privado e IP público. Tá? Eu vou anotar então esse IP público que eu vou usar justamente esse IP para acessar a nossa aplicação que a gente vai fazer o deploy hoje. Vamos então para a linha de comando. Aqui na linha de comando, vamos só ver o estado do cluster, né? kubectl get nodes. Ele vai listar aqui os nós que pertencem ao meu cluster. Tem um só, no caso é o nó Lite, né? E aí eu vou rodar então um comando. Primeiro eu vou criar a aplicação que eu vou, a aplicação que eu vou rodar hoje aqui, ele é composto por uma camada web e uma camada de banco. O banco é um MongoDB e a web eu vou já puxar um container pronto, né, do Docker Hub, tá? Então primeiro vamos subir. Então ele tem kubectl run é o comando, tá? Mongo é o nome do meu pod que eu vou criar aqui. E eu vou especificar a imagem, então a imagem chamada MongoDB, né? Mongo, e a porta eu vou deixar como 27017, tá? Legal, ele vai criar então esse pod e eu vou expor esse pod, o serviço desse pod. Então o comando é kubectl expose deployment mongo. Então já fiz a exposição então aqui do Mongo, e o tipo é o Node Port, como eu comentei antes, tá? Como eu estou usando um cluster Lite, eu tenho essa limitação. Se for um cluster pago, eu consigo ter IPs públicos, uma faixa de IPs públicos, e aí eu consigo rodar um tipo load balancer, por exemplo, tá? Eu errei aqui, deployment Mongo type node port, beleza, está exposto. Vamos então criar a camada web, tá? kubectl run é o mesmo comando. Eu vou chamar de myamp, né, que é a aplicação. A imagem ele está nesse namespace aqui, /employee é o nome da aplicação, e porta, vou especificar a porta 80. Já fez o deployment, kubectl expose deployment. Vou fazer a exposição do myamp, né? Tipo node port, porta 80, e vou colocar também como target port 8888, típico da aplicação mesmo, tá? Legal. Vou fazer o seguinte, kubectl proxy, vamos ativar a interface gráfica. Eu vou voltar aqui no dashboard do Kubernetes, vamos ver aqui então na interface gráfica como isso apareceu, tá? Deployment, então ele fez dois deployments, um chamado Mongo, um chamado myamp, tá? Ele criou aqui alguns pods, né, próprio de cada deployment, e ele criou aqui um serviço Mongo na porta
tá especificado aqui, e uma IAMP também. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o IP público desse nó, vou colocar isso no browser e vou especificar a porta desse web, dessa aplicação web aqui, 32672. Esse é o tipo Node Port, tá? Nem sempre a gente vai conseguir fazer uma aplicação dessa maneira, e é por isso que existem outras maneiras que eu posso fazer o deploy, como o Load Balancer, como o Cluster IP, como N outros, tá? Legal. Então já abriu aqui minha aplicação web, eu vou dar um Add Employee, vou colocar aqui o meu nome, um ID número 1, tudo 1. Dou um Add, ele já gravou no MongoDB. Tá? Então, depois que ele aparecer essa tela, eu posso vir aqui dar um get employee para ele ler lá o banco de dados de novo, né? Dar um get e ele puxa as informações para mim. Então, a aplicação web funcionando, uma aplicação bem simples, muito simples, aliás, funcionando então em cima de Kubernetes. Beleza? Isso aí, pessoal. Esse foi o terceiro vídeo sobre Kubernetes. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, assine o canal para ajudar a gente a manter esse canal ativo e aguardem pelos próximos vídeos sobre Kubernetes, beleza? Valeu, pessoal! Fui!